Um dia, Bárbara e Manu se encontraram. Do amor entre eles nasceu o desejo de um filho. Tudo começou com a união milagrosa de um espermatozoide e um óvulo. Depois, o ovo fecundado se dividiu e se refugiou dentro do útero materno, sem que os futuros pais estivessem conscientes. Em seguida, o embrião passou por 2 meses de metamorfoses extraordinárias. Ao término, todos os seus órgãos já estavam formados e o embrião se tornou um feto. No 3º mês, Bárbara e Manu foram apresentados a ele através de uma tela de ultrassonografia. A partir daí, seu bebê não foi mais uma esperança, e sim uma promessa. É um dos momentos mais bonitos da minha vida. É mesmo? Com certeza. Ah, sim. Que bom. Na segunda parte de A Odisseia da Vida, nós já conhecemos o feto, já que ele se formou à nossa vista. E nós vamos vê-lo crescer, o que já é extraordinário, porque ele vai muito rapidamente adquirir todas as características do recém-nascido. No entanto, o que marca esta etapa é principalmente a ligação entre a mãe e ele, e entre ele e a mãe, porque existe uma ida e vinda de sensações. A mãe vai senti-lo mexer, e ele, como já desenvolveu os sentidos, vai despertar e também sentir os barulhos, os sabores e os movimentos. E então é essa ligação tão incrível desde este estágio que nós veremos bem de perto. O despertar dos sentidos. Distribuição sinapse. Na origem das próximas etapas de nossa Odisseia da Vida e das novas evoluções impressionantes que o bebê de Bárbara vai experimentar, seu sistema nervoso e, no topo, o cérebro. A base do que forma a nossa humanidade. Um órgão fora do comum, em perpétuo desenvolvimento durante toda a gravidez e mesmo depois do nascimento. Aqui, a cada minuto que passa, os neurônios aparecem aos milhares. Simultaneamente, esses neurônios se conectam uns aos outros. Disposição engenhosa que vai permitir ao feto comandar seus músculos e o conjunto de seus órgãos. As informações são transmitidas sob a forma de mensagens elétricas e químicas. É assim que, no seu nascimento, o filho de Bárbara e Manu possuirá mais de 100 bilhões de neurônios conectados uns aos outros por 1 milhão de bilhões de contatos. Mesmo a rede telefônica ou informática mais sofisticada do mundo não é nada em comparação a essa formidável complexidade do cérebro humano. Por trás desse formidável maquinário está a base do espírito que se desenvolve lentamente. Aqui se consolidará o gosto do pão, dali brotará o prazer da linguagem. Aqui se lançarão as alegrias e tristezas e de lá surgirão o riso ou a raiva. Como se o eco desse turbilhão de transformações ressoasse nele, o feto se agita em todos os sentidos. Mas Bárbara ainda não sente nada. Os fetos se mexem bem cedo, no estágio de embrião. Desde 1 mês e meio, 2 meses, já se começa a ver pequenos movimentos rastejantes. Quer dizer, pequenos movimentos de ondulação da coluna vertebral. São movimentos reflexos, claro, que vêm da parte primitiva do cérebro, que se chama rombencéfalo. E então, desde que passa o estágio de jovem feto, quer dizer, que sai do período de embrião, aos 2 meses e meio, ele tem pernas e braços. Aí ele se mexe bastante, o dia inteiro. Durante as 24 horas, um feto de 12 semanas se mexe como um peixinho dourado dentro de um aquário. Ele repousa alguns segundos e em seguida recomeça os movimentos. Movimentos de pernas, de braços, mas também movimentos da coluna vertebral. E então, progressivamente, o feto vai aprender a dormir. Vamos ter pausas mais e mais longas de mobilidade. Ele vai dormir, vai repousar no útero materno, na placenta, e então vai dormir. E frequentemente isso preocupa paradoxalmente a mãe, que não sente mais mexer. Mas esses são períodos de sono. E depois ele vai dar chutes, cabeçadas, socos. E a mãe ficará mais calma, vai senti-lo mexer. Mas ele terá períodos entrecortados de sono. No início do 4º mês de gestação, Bárbara continua seu trabalho de tratadora em um parque de atrações aquáticas em Antibes. Parece que os golfinhos conseguem ver o bebê na minha barriga através do sonar. Será que querem me proteger um pouco?
É isso que eles fazem normalmente. E o que eu mais gostaria é de compartilhar com eles as minhas emoções quando o bebê se mexe. Você é tratada como uma rainha, não é? Não. Um pouco. Você acha? Eu confesso, é verdade. Mas é porque eu estou carregando o herdeiro. Obrigatoriamente você toma conta da mãe. Bom apetite. Em 5 meses será o inverso. Em 5 meses será o inverso, tem razão. Tá gostoso. A refeição que Bárbara acabou de fazer desce pelo seu esôfago. Dentro de seu estômago, os alimentos serão triturados e dissolvidos em nutrientes, açúcares, gorduras e proteínas. Depois de outras peripécias digestivas, eles vão para sua corrente sanguínea. Ali, na placenta, esses nutrientes vão passar da mãe ao bebê através de um filtro de uma incrível eficiência. Ele rejeita os alimentos volumosos, como, por exemplo, a maioria das bactérias que podem lhe fazer mal. Os outros menores podem passar pela barreira. Essa transferência entre a mãe e o filho que ela carrega é também evidentemente válida para as substâncias medicamentosas e até as substâncias que causam dependência como o álcool, a nicotina ou a maconha. Isso quer dizer que há uma passagem extremamente rápida de substâncias voláteis, de valores sensoriais, mas também de substâncias farmacológicas para o feto. Foi demonstrado, por exemplo, que a nicotina tem uma duração de vida muito mais longa no meio fetal do que no meio materno, de maneira que a exposição do feto pode ser muito mais prolongada a certas substâncias, seja aos aromas, seja às substâncias farmacológicas, depois que a mãe tiver a impressão de ter acabado de se alimentar ou de se medicar ou de fumar. Son aliment ou son médicament ou son tabac. Uma parte da fumaça que Bárbara inala vai até o seu bebê. As toxinas, na verdade, atravessam o filtro da placenta. O feto é extremamente sensível ao tabaco e não há nenhum meio de protegê-lo. A ameaça é considerável, porque as toxinas e a nicotina freiam o desenvolvimento do organismo. O bebê corre, então, o risco de nascer muito pequeno ou antes do tempo. Quando você inala um ar rico em fumaça de cigarro, em vez de inalar oxigênio, você inala dióxido de carbono e monóxido de carbono, que são dois dos gases mais perigosos para o desenvolvimento das células. Essas crianças perdem peso durante a gravidez, não se desenvolvem como deveriam. E aí veremos no Doppler, isto é, no registro dos vasos que estão situados no cordão entre a mãe e o feto. Os registros serão ruins e mostrarão que há um efeito tóxico do tabaco sobre a circulação entre a mãe e o feto. A placenta deixa passar uma outra substância mais perigosa ainda para o embrião e o feto, o álcool. Alertar as futuras mães sobre esse risco é há muito tempo a luta de Maurice Tetran. O álcool causa malnutrição e anoxia no bebê. Quer dizer que falta oxigênio, ele não chega facilmente às células do bebê. E isso leva também a vários problemas no metabolismo celular. Em dose baixa, o álcool desacelera o deslocamento das células do embrião e do feto. E em dose alta, ele as faz explodir. Há um certo número de sinais que nos permitem ver que a mulher bebe e que o feto sofre danos. São crianças pequenas e que têm rostos bastante disformes, com orelhas situadas bem abaixo, queixos um pouco protuberantes. Resumindo, os fetos sofrem com o alcoolismo de suas mães. Só se observam 0,3% dos bebês nos quais acontece tudo isso no nascimento. É muito raro, são 3 a cada 1000.
Entretanto, há crianças que nascem e que foram expostas ao álcool, que não têm dismorfias, que não têm má formação, que não têm retardo de crescimento intrauterino, mas que podem e que arriscam nos anos seguintes, ao nascimento, apresentar problemas de desenvolvimento, problemas de aprendizagem, de comportamento, de memória, retardos de linguagem, problemas psicomotores. E esses aí não são diagnosticados ao nascer. É quando os meninos e as meninas chegam na escola que se percebe o problema. O perigo do álcool é que um só excesso pode ser catastrófico. Isso é particularmente verdadeiro no início da gravidez, no momento em que o embrião se forma. Qualquer perturbação no processo tem consequências enormes. É o próprio consumo de álcool durante a gravidez que está em questão e que pode provocar má formação. Não é o alcoolismo, é o álcool. É preciso que as pessoas entendam bem essa ideia. Isso nos afasta da noção de vício de pessoas que são geneticamente vulneráveis. Tudo isso é completamente falso. É unicamente um produto teratogênico. Ou seja, ele está lá, encontra uma célula em desenvolvimento e ele danifica essa célula e pronto. Então é um produto teratogênico. É preciso que os consumidores de álcool sejam informados disso. Aconselhamos a abstinência total durante a gravidez, apoiando-nos no fato de que o álcool não é útil ao desenvolvimento do embrião e do feto e que não se conhece a dose mínima que não causa nenhum risco. Minha pele está bem mais suave que antes. É por causa dos carinhos. Eu acho que tem que ser. Quer tocar? Está cheia de purpurina. Mas toca, porque o bebê tem que se acostumar logo ao toque do pai. Durante o 4º mês de gravidez, Bárbara e Manu tiram uma semana de férias nas montanhas. Esse período coincide com um novo grau na relação entre a futura mamãe e seu bebê. Você sente o bebê agora? Sinto sim. É engraçado. Dizem que é como se fossem pequenas bolhas na barriga. Para mim, parece mais como se tivesse uma cobrinha se mexendo. É um negocinho... É engraçado, é divertido. E também eu não vejo a hora dele chutar. Quando ele for um pouco maior, provavelmente vai bater a mão, o pé, a cabeça. Acho que o pobrezinho já deve estar quase desse tamanho. Talvez. Então eu acho que quando ele se mexe, ele tem que ter espaço para se deslocar completamente. Mas não é assim, né? Desde a sua concepção, o bebê de Bárbara está em relação direta com ela pelo cordão umbilical que o alimenta e o oxigena. A partir do 2º trimestre, ele se abre ao ambiente uterino e, para ele, ao mundo exterior. Um após o outro, os sentidos despertam. Assim, ele vai perceber desde cedo os movimentos de sua mãe e as vibrações transmitidas pelo líquido amniótico. O professor Jamil Anza é anestesista. Ele é interessado particularmente na dor que o feto poderia sentir a partir do desenvolvimento precoce do seu sentido tátil. A sensibilidade ao toque no feto se iniciará na 7ª semana de gravidez, com uma sensibilidade que aparece ao nível da zona situada em torno da boca. Em seguida, na 11ª semana, se desenvolve a sensibilidade ao nível da palma das mãos e da planta dos pés. Então, entre a 15ª e a 20ª semana de gravidez, se desenvolve no feto a sensibilidade no resto do corpo, quer dizer, no tronco e nos membros. O tato é o primeiro sentido que se desenvolve no feto, antes que se desenvolvam o olfato, o paladar, a audição, que será tardia, e, enfim, por último, a visão, que só intervirá muito tardiamente e que termina de amadurecer de fato após o nascimento. Os órgãos do tato podem também transmitir sensações de dor ao futuro bebê.
um conhecimento essencial em caso de intervenção cirúrgica no útero. O feto é sensível à dor, já que ele tem ao mesmo tempo os receptores da sensibilidade que falamos anteriormente, e também as vias que vão conduzir essa sensação dolorosa até o cérebro, ao nível do cérebro. Tem um mecanismo de integração dessa dor e de transmissão ao nível do córtex cerebral, a parte mais nobre do cérebro, que será capaz de captar a sensação dolorosa. E isso acontece em torno da 24ª semana de gravidez. Na vida normal, o feto está num ambiente líquido que o protege de qualquer tipo de choque exterior. E fora os casos excepcionais, felizmente, de traumatismos da mãe ou um acidente de carro, por exemplo, nós podemos pensar que um feto não sofre nenhuma agressão dolorosa, desde que ele esteja bem no abrigo da barriga de sua mãe, rodeado de líquido amniótico. Bárbara se agita e seu ritmo cardíaco se acelera. O pequenino está no seu terceiro salto à frente e seu coração atinge rapidamente 220 batimentos por minuto. Mas desde que param as piruetas maternas, o bebê relaxa e seu ritmo cardíaco diminui até 160 batimentos, o que é, apesar de tudo, o dobro do da sua mãe. Domani dossier. Ma tu puoi fare tutto quello che mentre tu stiri? Ti rompono il capillare. Esse é bonito, não é? Mas como eu ainda não sei se é menino ou menina, acho que esse aqui vai ter que esperar. É muito legal. Ficou bom, né? Sensacional. Menina ou menino? No plano genético, a partida é dada desde o instante da fecundação. Mas o sexo da criança é mantido em segredo por bastante tempo, até o terceiro mês. É nessa época da sua vida que se desenham os órgãos genitais que lhe permitirão, no tempo certo, procriar também. O broto genital evolui. Se ele se alongar, será um pênis, então é menino. Cheios de espermatozoides imaturos, seus testículos surgem na pele dos escrotos. Se for uma menina, o clitóris, a vagina e os lábios se formam progressivamente, enquanto um estoque de 2 milhões de óvulos imaturos se forma dentro de seus ovários. Menina ou menino? Bárbara e Manu estão impacientes e curiosos, e é hoje que vão saber. Vocês querem saber o que é? Com certeza. Então, é uma menina. Olha aqui, ó. Isso tem um corte que passa bem entre as pernas. E aí está a fenda da vulva e os grandes lábios de cada lado. Não há dúvida, é menina mesmo. A segunda ultrassonografia acontece aos 5 meses de gravidez e permite fazer um exame completo do feto, como se examina um bebê em cima de uma mesa. Dá para medir o diâmetro da cabeça, do abdômen, o comprimento do fêmur, para ver se ele está crescendo direitinho. O fêmur é o osso da coxa e é quase o único que nos permite saber se o feto tem um tamanho normal. Nós estudamos os órgãos nobres como o cérebro, o coração, os pulmões, o fígado, os rins, e vemos se os 4 membros estão no lugar. Isso é o sangue que passa pelo cordão umbilical, nos permite medir a frequência do coração do pequenino, que está a 157 batimentos por minuto. Nessa idade, temos o dobro da frequência cardíaca. Enfim, a terceira ultrassonografia é feita aos 7 meses, 7 meses e meio de gravidez. Não é uma ultrassonografia de morfologia como a segunda, porque o feto está maior, é mais difícil examinar, as imagens não são tão bonitas, mas nos permite principalmente ver como ele cresce, medir precisamente, olhar a sua apresentação para ver se ele está de cabeça para baixo ou para cima, se tem líquido suficiente, se a placenta continua fazendo o trabalho dela. Isto é, se a circulação feto-materna é boa. Isso é o bumbum em 3D. É como se víssemos de perfil. Está vendo? Temos as 2 coxas, o redondo das nádegas e entre as pernas você vê que não tem nada que ultrapassa.
Não tem pênis. Para chegar a imagens tão precisas, a técnica de ultrassonografia surgida há 30 anos progrediu a passos gigantescos. Jean-Marc Levaillant foi um dos pioneiros na França. Ele apoiou a indústria das imagens médicas nessa evolução. Eu era residente de maternidade em 74 e vi aparecer as primeiras máquinas de ultrassom naquela época. Ninguém sabia usar. Nós vimos as máquinas chegando dentro de caixas monumentais. Na época eram máquinas enormes. E, evidentemente, como éramos os mais jovens em serviço e os mais antigos não queriam usar esse tipo de coisa, eles nos disseram, já que vocês são jovens, devem conseguir usar. E assim começamos a descobrir o feto com esses aparelhos volumosos. Vale lembrar que em 1974, para ver o feto, nós tínhamos só as mãos para palpar a barriga da paciente. Tínhamos a fita métrica para medir o crescimento do feto. E depois, uma pequena tigela, que servia para escutar o coração do feto. Mas só a partir dos 5 meses, porque antes não se ouvia nada. O ultrassom de 2D foi uma revolução para a medicina, justamente a partir de 74. Nós olhávamos a tela e víamos, por exemplo, no lugar da cabeça, um círculo branco. Quer dizer, estávamos na idade da pedra lascada com um desenhozinho redondo. E estávamos felizes já de ver esse redondo na tela, porque dizíamos, é a cabeça do bebê. E as pacientes olhavam a cabeça do bebê. Isso já nos deu a possibilidade de medir uma cabeça. E depois, há uns 10 anos, eu mostrei as imagens em 89 no Congresso Mundial de Radiologia. Uma equipe francesa descobriu a ultrassonografia tridimensional e se pôde ver o feto em 3D. Tratava-se na época de um feto de 2 meses e meio na tela, e isso revolucionou totalmente a tecnologia. Permitiu a passagem ao movimento, isto é, do 3D ao 4D. O 4D é o 3D mais o movimento. Isso permitiu ver o feto vivendo dentro da barriga de sua mãe. Ah, meu Deus. Quantas Ela fotos. É linda. Dá pra ver a cabecinha, não é? Dá pra ver. Ela tem o nariz pequenininho. Que ótimo. E as bochechas. Então, vamos comemorar? No dia em que eu soube que estava grávida, pensei, é menina, do nada. E depois, ao mesmo tempo, todo mundo começou a me dizer, não, é menino, é menino. E aí a gente passou a dizer sempre o bebê. E eu me convenci de que era menino. Mas não tem problema, porque de qualquer maneira... Você queria uma menina. Não, eu queria os dois. Sim. Mas ela é perfeita, está muito bem. Ela é linda. Isso é que é importante. Ela é muito pensativa, está sempre assim. É maravilhosa, nós fomos premiados, é maravilhoso. Vamos, Manu. Há sempre uma avidez por boas imagens. Aliás, eu não vejo por que, com máquinas tão precisas, não termos boas imagens quando tudo está indo bem. Eu acho que essa avidez por boas imagens é legítima. Não vamos fazer de propósito na medicina, mostrar imagens ilegíveis para dizer que é um exame médico. Eu acho que, pelo lado médico, quanto melhor a imagem, mais precisa ela é, mas ela serve à interpretação médica. Vamos pegar o exemplo do rosto. Quanto mais tivermos um rosto nítido, preciso, bonito para os pais, mais poderemos tentar rastrear o pequeno sinal que mostrará que as pálpebras não estão bem posicionadas, que o lábio superior tem um contorno mal feito, que as orelhas não estão como deveriam e etc. Então o médico vai manter o seu olhar de médico, de explorador, e os pais vão ver a boa imagem. Então a boa imagem é tanto para o médico, é uma imagem precisa, quanto para os pais, é uma imagem prazerosa. Meu bebê, decidimos chamar você de Júlia. É um nome bonito que lembra suas origens italianas.
Seu pai me pediu em casamento em Roma faz tempo. Agora você vai chegar e nós queremos que os três tenham o mesmo sobrenome. Queremos ser uma família de verdade. Nós vamos nos casar em julho, um mês antes de você nascer. Eu adoro o meu trabalho, mas fisicamente está ficando difícil. Não tenho mais fôlego e vestir um macacão já está exigindo um certo esforço. Eu amo o que faço, sou apaixonada por isso. Os golfinhos ainda são super importantes para mim, mas não são mais minha prioridade. Minha gravidez está progredindo e tenho que diminuir o ritmo. Preciso ficar de repouso, ficar calma. Então eu digo até logo ao espetáculo. Enquanto Bárbara vive o 5º mês de gravidez, 2 novos sentidos, ligados um ao outro, vão aparecer em seu bebê: o olfato e o paladar. Bom apetite! Agora que suas papilas gustativas estão formadas, Júlia vai ficando sensível ao gosto do líquido amniótico e também ao dos alimentos que ingere de sua mamãe. E disso vão se desenvolver suas futuras preferências culinárias. O feto é alimentado por perfusão a partir do sangue materno. Não há uma bolha de ar no meio amniótico, então é difícil conceber que ele possa inspirar, mas ele inspira. Há movimentos que chamamos pseudo-respiratórios de expansão e compressão dos pulmões. Movimentos que são, aliás, muito importantes para o próprio desenvolvimento dos pulmões. Por esses movimentos da caixa torácica, de inspiração e expiração, o feto inspira e expira o líquido amniótico. E desse fato, o líquido amniótico fica em permanente renovação na cavidade nasal e assim pode trazer um certo número de estímulo aos quimiorreceptores que estão prontos a funcionar. E é por esse viés, que não é um ambiente aéreo, e sim um ambiente aquático que traz informações olfativas e gustativas ao feto. Na direção do Centro Europeu de Ciências do Paladar, criado em 1998 em Dijon, Benjoa Chao é um dos especialistas mundiais do olfato em fetos. Estuda essa área há mais de 20 anos. O sistema olfativo é constituído por uma zona de receptores situada no ápice da cavidade nasal e que amadurece no último trimestre da gestação e que já traz informações que já está ligado ao cérebro de maneira bastante funcional para que o cérebro possa memorizar um certo número de odores. Temos pesquisas que mostram claramente que o que a mãe come, principalmente no final da gestação, influencia quase diretamente a composição aromática do líquido amniótico. Um dos primeiros elementos foi demonstrado por obstetras que fizeram nascer bebês que tinham um odor muito forte no parto. E nessa situação, os obstetras pensavam, eis um caso de doença metabólica de sintoma olfativo. Até que uma parteira interroga a mãe sobre sua última refeição e que a mãe afirma claramente que tinha feito uma refeição rica em cominho ou em feno grego, e a criança sentia efetivamente o cominho ao nascer. Então isso, nos anos 70, colocou uma pulga atrás da orelha de alguns pesquisadores que foram ver, de maneira um pouco mais precisa, o que passava da alimentação materna ao líquido amniótico e logo depois aos receptores fetais e à memória fetal. Podemos dizer que todas as modalidades sensoriais têm uma função importante antes do nascimento. E a primeira função é alimentar o cérebro, o desenvolvimento dos sistemas neuroniais. Se nós taparmos as narinas de um rato no útero, seu sistema olfativo simplesmente não vai se desenvolver. Se taparmos uma só narina, o sistema olfativo daquele lado não vai se desenvolver, enquanto do outro lado se desenvolve. Então essa é a primeira função, é levar alimentação sensorial ao cérebro, para que ele se estruture e seja canalizado de uma certa maneira.
Entretanto, não é motivo para que os pais entrem num frenesi ou uma programação do que eles vão comer para expor o bebê ao máximo de sabores e odores. A ideia é que levem uma vida normal, mas sabendo que as práticas alimentares de produtos que causam dependência ou medicamentos podem influenciar o seu feto. Depois do tato, olfato e o paladar, são os órgãos da audição que se desenvolvem progressivamente a partir do 6º mês de gravidez. Até então, os barulhos, essencialmente maternos, chegavam à filha de Bárbara na forma de ondas transmitidas pelo líquido amniótico e sentidas por sua pele graças aos receptores do tato. Mas, propriamente falando, ela não escutava nada. Mas hoje... as notas de música atravessam o líquido amniótico e vêm fazer vibrar o tímpano da futura filha. As vibrações são imediatamente transmitidas a 3 ossos minúsculos, o martelo, a bigorna e o estribo. As ondas chegam ao labirinto, pequena estrutura óssea em forma de caracol, que as traduzem em impulsos elétricos diretamente transmitidos ao cérebro. Vamos considerar que há audição logo que uma parte dessas ligações está ativada. E vamos considerar que há percepção. Então, iremos além da própria audição, até que o córtex esteja bem amadurecido. É preciso alguns meses para que tudo isso se desenvolva, para que as fibras sejam bem conectadas e que se possa considerar que há uma percepção dos sons, mas de sons fortes a partir do 7º, 8º mês de gestação. Progressivamente teremos uma diminuição do limiar, aí precisaremos de menos intensidade para que haja uma reação. Da mesma forma, há um aumento da sensibilidade auditiva. Digamos que no início o sistema vai responder principalmente aos sons médios, e isso vai acontecer depois em relação aos graves e em relação aos agudos progressivamente. Em seguida veremos uma codificação da duração dos sons e ainda um refinamento em relação à percepção das frequências, ou seja, as diferentes alturas do som. E tudo isso leva uns meses para acontecer. Podemos considerar que em torno de 35 ou 36 semanas, no fim do 8º mês, início do 9º, nós teremos um sistema auditivo relativamente bem amadurecido. Olha só. Tá redondo. Quer dizer, redonda, né? Ela tá aqui, ou pelo menos estava, quando nós fizemos a ultrassonografia. A pequenina reage cada vez mais aos ruídos que o organismo de sua mãe emite, os batimentos do coração, mas também e principalmente o som de sua voz, que ela aprende pouco a pouco a reconhecer. O universo sonoro do feto é constituído principalmente de ruídos cardiovasculares maternos e também, claro, todos os ruídos digestivos. Fora isso, ele vai ouvir efetivamente a voz da mãe, já que ela é diretamente transmitida pelos tecidos, pelos ossos, e ele vai recebê-la sem atenuação. Isso pode ser pontuado pelos ruídos exteriores, se eles forem de grande intensidade. Ele certamente vai ouvir o conjunto dos sons graves, porque esses sons graves não são atenuados, atravessam o corpo. Por outro lado, os sons muito agudos são amplificados. Digamos que o abdômen materno funcione meio como uma caixa de ressonância. Para comparar, quando uma pessoa fala numa conversação habitual, digamos que ela vai falar em torno de 60 decibéis, imagine que, efetivamente, uma grande parte da sua voz, não toda, digamos, os componentes mais agudos serão atenuados até a metade, o que faz com que, dentro do útero, estejam a 30 decibéis. Ora, 20 a 30 decibéis é o equivalente a um sussurro.
Levando em conta que a audição do feto não é tão refinada, como eu já disse, é quase ao nível de seu limiar auditivo. Então, para que o feto ouça a voz muito bem, na minha opinião, vai precisar ouvir um ator ou alguém que fale numa peça, numa palestra. Aí, efetivamente, estaremos acima do limiar dele, um pouco acima do sussurro. Esses conhecimentos sobre a audição antes do parto são o fruto de 2 décadas de experimentações delicadas, conduzidas com recém-nascidos ou com mulheres grávidas próximas ao parto. Os pesquisadores franceses são os pioneiros nesse assunto. O objetivo dessa experiência é saber se o feto é capaz de diferenciar sons de palavras, ruídos e música. Então, nós o colocamos em contato com frases de palavras e ruídos e observamos se ele percebe a diferença quando mudamos. Gravamos uma frase em outra língua. E por que em outra língua? Na verdade, é porque não queríamos fazer a abordagem na língua materna, pois o feto já está acostumado com a voz da mãe. Ele está praticamente imerso na voz da mãe. Depois transformamos a frase em ruído, guardamos as características temporais, a melodia da frase, e no meio colocamos um ruído como se fosse de água corrente. O que vemos no eletrocardiograma é que o ritmo é muito pouco variável, o que significa que o bebê está num sono calmo. Depois começamos a reproduzir a frase em outro idioma e vemos que há uma leve desaceleração em resposta a esse idioma. Continuamos com a frase em outro idioma e depois trocamos pelo ruído. Vimos que houve uma aceleração cardíaca em resposta. Quer dizer que o feto percebeu a mudança, então ele percebe mesmo a diferença entre a frase com sílabas e a frase cheia de ruídos. Aos 5 meses e meio de gravidez, Bárbara se dedica daqui para frente exclusivamente ao pequeno ser que leva dentro dela. Tempo de serenidade, mas também tempo de dúvidas. Com quem ela parece? Vai se comportar bem? O medo do desconhecido é também o prêmio dos últimos meses da gravidez. Aos 6 meses, a ossificação do esqueleto ainda continua. No nascimento, o quebra-cabeças de seu esqueleto terá 300 peças. Muitos desses ossos irão se fundir mais tarde. Ao final, na idade adulta, ele terá 206. Os movimentos de Júlia são cada vez mais precisos, amplos e harmoniosos. A comunicação entre Júlia e Bárbara fica cada dia mais rica. Emoções, apreensões, alegrias e estresse são vividos em harmonia. O desenvolvimento pré-natal é o período em que o cérebro é mais radicalmente modificado pela experiência. É um período muito interessante de se estudar. É o mais dinâmico. Você muda mais entre o momento de sua concepção e do seu nascimento, nesses 9 meses, do que todo o resto da sua vida. Mesmo se viver até os 100 anos, nunca mais mudará tanto. Anthony de Casper sempre colabora com as equipes francesas especialistas em audição. Ele se interessa no desenvolvimento da memória e da aprendizagem e trabalha com os recém-nascidos para avaliar o impacto das vozes ouvidas de dentro do útero. Era um desafio pessoal encontrar uma técnica que permitisse interrogar o recém-nascido. A técnica que coloquei em prática é, na minha opinião, simples de entender. O recém-nascido mama numa mamadeira que está ligada a um computador. Quando o bebê suga rápido, o computador grava. E ele suga devagar, grava também. Então programamos o computador, o bebê tem um fone de ouvido, e quando o bebê suga devagar, o computador manda um som pelo fone. E quando suga rápido, vai um outro som pelo fone.
Então o bebê pode escolher, na verdade, o que ele vai ouvir de acordo com a rapidez com que ele suga. Bem direto, bem simples. Os bebês podem aprender isso em 5, 10 minutos. É fácil para eles, muito fácil. Isso me levou a uma experiência em 1980, em que eu perguntei aos bebês: "Você sabe como é a voz da sua mãe?" E a resposta foi sim. E a maneira de interrogá-los foi simples. Quando eles sugavam rápido, ouviam a mãe, e devagar, a voz de uma outra mulher. Para outros bebês, foi o contrário. Quando sugavam devagar, ouviam a mãe, e rápido, outra mulher. Então tratávamos do ritmo da sucção, e a resposta era sempre: "Eu sugarei na velocidade que precisar para ouvir a mamãe." Isso nos mostra que os recém-nascidos reconheciam a voz da mãe e que a escutavam muito bem. A questão que surgia era: como eles sabiam que era ela? Então fomos verificar todos os fenômenos ligados ao nascimento, mas nenhum explicava esse conhecimento. Assim a resposta estava evidente. Eles conhecem a voz da mãe porque já ouviram antes do nascimento. Isso foi importante na minha carreira, porque abriu a porta para questões na área da audição perinatal e neonatal para muita gente. Depois tivemos a prova que se uma mulher grávida repete com frequência uma passagem de discurso, o feto se lembra. Quando perguntamos aos bebês: "Você se lembra do que ela disse?" A resposta era sim. Mas quando fizemos esta pergunta, as pessoas a quem pedimos para repetir essas frases não eram as mães. O que quer dizer para mim que a informação de base contida no discurso, independente da pessoa que fala, é gravada pelo feto. Nós conseguimos entender uma linguagem, qualquer que seja o interlocutor. A voz pouco importa, se a pessoa fala corretamente. E aparentemente é a mesma coisa para o feto. Se os bebês reconhecem uma passagem de discurso, a lógica diz que se sua mãe fala francês, você sabe alguma coisa de francês quando nasce. Fizemos estudos na França. Perguntamos a um bebê de mãe francesa: "Você sabe a diferença entre francês e russo?" E ele respondeu: "Sei." "Qual você prefere?" E o bebê disse: "Francês." Depois perguntamos a um bebê russo se ele sabia a diferença entre francês e russo. "Sei." "E que língua você prefere?" "Prefiro russo." Então, assim que os seres humanos nascem numa certa cultura, eles sabem alguma coisa da língua dessa cultura. Ela é atraente para eles. É a primeira etapa do aprendizado da linguagem. وحين يتطلع شخصاً على المستحيل, people look, but no one ever finds it. When a man looks for something beyond his reach, pode ser ainda mais surpreendente. Graças à sua experiência pré-natal, os recém-nascidos captam emoções através da linguagem. Você fala com um bebê francês. Você diz para ele algumas palavras em francês. Às vezes você fala com um ar alegre. E outras vezes diz exatamente a mesma coisa, mas com um ar triste. São as mesmas palavras, é só uma diferença de tom, de emoção. O bebê francês consegue saber a diferença entre essas duas emoções. Mas se você interroga um bebê alemão, você sabe a diferença entre esses dois tons de frase em francês? Ele não vai saber.
Então, um bebê nasce com uma familiaridade com a sua língua, familiaridade que é necessária para obter informações sobre as emoções das pessoas, só pela maneira com que as pessoas falam, e não funcionaria sem esse hábito da língua. É um outro exemplo da maneira como a experiência pré-natal ajuda a adquirir a linguagem e a se tornar um ser humano competente. Até aqui, Júlia vivia na escuridão, quase como dentro de uma caverna. Mas hoje suas pálpebras se abrem pela primeira vez. A maior parte dos fetos tem olhos azuis, porque a pigmentação da íris ainda não está acabada. Para saber a cor definitiva dos olhos da filha, Bárbara e Manu têm que esperar alguns meses depois do nascimento. Alternância de sombra e luz. O bebê se prepara calmamente para um mundo que o espera. A visão é o último sentido a desabrochar. Há alguns anos, as admiráveis descobertas sobre as funções sensoriais do feto se repercutiram pela imprensa para o grande público. Tudo estaria pronto antes do nascimento? Os próprios cientistas são mais céticos. As mães pensam ter um filho já formado no útero e que, sensorialmente, já estão completos como nós. Mas esse não é o caso. Eu sei que, atualmente, basta abrir uma revista para futuros pais para se ver coisas do estilo... aos 6 meses ele escuta, mas aos 6 meses ele só tem algumas células no interior do ouvido que começam a funcionar. Afirmar que aos 6 meses ele escuta é esquecer efetivamente que é necessário um cérebro completo, é necessário um córtex para que a informação auditiva seja integrada. É preciso que a criança seja capaz de prestar atenção. Então, não faz sentido. A banalização foi um pouco perigosa porque as mães ficam ansiosas e efetivamente não tem retorno. Elas ficam muito preocupadas pensando, meu Deus, meu bebê não reage, eu fiz barulho, coloquei música, ele não reagiu. Então, pode ser que elas fiquem muito preocupadas. É verdade que a experiência pré-natal é importante, mas a continuação do desenvolvimento também é. Você não fica marcado para o resto da vida porque aprendeu ou não aprendeu bem cedo. Há muito tempo para corrigir as eventuais deficiências. Uma das belezas do desenvolvimento é a de pegar um ser humano e levá-lo gradualmente por todos os tipos de desvios a um porto seguro. É a beleza do desenvolvimento. Funciona como deve funcionar. Então, mais cedo e mais não é necessariamente melhor. Isso não faz o bebê mais feliz ou mais saudável ou mais inteligente. Um desenvolvimento pré-natal normal serviu à humanidade até hoje. E a menos que alguém traga a prova de que isso não é verdade, eu diria, faça o que as pessoas têm feito desde sempre. Foi estranho estar sentada no meio dos espectadores vendo o trabalho dos meus colegas. Embora eu estivesse contente de vê-los se divertindo, foi difícil para mim. Sinto falta dos golfinhos, mas é preciso saber parar. Agora eu penso no meu bebê. Então é isso, quase. Porque tudo está no lugar. Os órgãos, nós já vemos os sentidos, já sabemos. Mas ainda tem uma etapa a percorrer, e é essa etapa que corresponde praticamente a 1/3 da gravidez, que vai permitir ao bebê nascer no prazo normal e estar em plena posse de seus meios. E também precisa que a mãe se prepare para acolhê-lo,
porque agora nós vamos abordar o último episódio. É o da vinda ao mundo, é o do nascimento. Para Bárbara e Manu, os 6 primeiros meses foram de uma felicidade sem transtornos. Mas o último trimestre da gravidez será mais crítico. Uma forte bronquite, contrações e uma fissura na bolsa d'água vão ameaçar um parto prematuro. É inquietação, repouso forçado, hospitalização. Apoiada por Manu e pela equipe médica, Bárbara vai fazer uma corrida contra o relógio para manter sua filha dentro dela, se possível até o final. A pequena Júlia será prematura? Nós acompanharemos seus pais até a última etapa da nossa odisseia, a mais emocionante, o nascimento.